Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo do canal Matemática Demais da Conta. Oi minha gente, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal, onde nós vamos conversar sobre o conceito de razão. Então, dito de maneira muito simples, o que é uma razão? Na realidade, uma razão é uma fração. Então, para isso, nós vamos começar fazendo uma revisão do que é uma fração. Uma fração é um tipo de número que a gente utiliza quando a gente está interessado em medir quantidades não inteiras. E o que seria medir quantidades inteiras? Medir quantidades inteiras é o que a gente chama, na verdade, de contar. Por exemplo, se eu tenho 3 lápis, eles aparecem numa quantidade inteira e não quebrada ou fracionária. Então, para contar a quantidade de lápis, a gente faz uso dos números inteiros positivos. Por isso que, nesse caso, eu digo que eu tenho 3 lápis e não uma quantidade quebrada ou fracionária. Agora, imagine que você precisa medir alguma coisa que não seja uma quantidade inteira. Por exemplo, suponhamos que você tenha uma barra de alguma coisa, uma barra de metal, uma barra de doce, e a gente precise dividir ou repartir essa barra de doce de alguma forma. Suponhamos então que eu quero dividir essa barra inteira em 3 partes. Então eu vou fazer aqui 3 divisões. Eu vou dividir essa barra em 3 pedaços. Mas suponha que desses 3 pedaços eu precise de apenas 2. Então eu vou aqui tomar 2 desses 3 pedaços em que eu dividi a barra. Então perceba que para representar essa quantidade que está aqui achurada, eu não consigo fazer isso através de um número inteiro. Eu preciso então lançar mão de um tipo de número especial que a gente chama de fração. E vejam que 2 quantidades aparecem aqui. A quantidade de pedaços em que eu dividi a barra, que foram 3, e mais as 2 partes que eu tomei. Então, nesse caso, a gente diz que esses 2 pedaços dos 3 que eu dividi representam 2/3 da barra. E esse número é o que a gente chama de uma fração, onde esse 3 representa a quantidade de pedaços em que eu dividi ou que eu parti a barra original, e 2 representa a quantidade de pedaços que eu tomei. Esse 2 e esse 3 recebem nomes especiais. Então, o 2 é o que a gente chama de numerador da fração, e o 3 é o que a gente chama de denominador da fração. O que o denominador significa? O que essa quantidade 3 significa? Significa a quantidade de pedaços em que eu dividi a barra original. E o que esse 2, ou numerador, significa? Quantas partes dessas que eu dividi eu tomei. Por isso, então, a gente representa essa quantidade através da fração 2/3. Agora, e o que é uma razão? Como eu havia dito no início, uma razão é uma fração. Então, assim como uma razão também vai ser representada por um número, um traço e um número embaixo, que vão ser o numerador e o denominador dessa razão. Entretanto, que ênfase que a gente quer dar quando a gente chama uma fração de uma razão? A ênfase nesse caso é quando a gente quer estabelecer uma comparação entre quantidades. Então, quando uma fração representa uma comparação entre quantidades, a gente prefere chamar essa fração de razão. Veja, a melhor maneira de entender isso na prática é olhando um exemplo. Então, dá uma olhada nesse exercício que está aparecendo agora do lado esquerdo da tela. Esse exercício diz que numa prova de 20 questões, uma pessoa acertou 8. E o exercício pede a razão entre o número de questões que a pessoa acertou e o número de questões que ela errou. Então vamos ver como fica isso. O total de questões da prova eram 20 questões. Dessas 20, a pessoa acertou 8. Portanto, quantas questões ela errou? 12, que é exatamente a quantidade de questões total menos a quantidade de acertos. Ele vem da quantidade total, 20, menos a quantidade de questões certas, que é 8. Então, ela errou 12 questões. Como o exercício pede a razão entre o número de acertos e o número de erros, eu vou representar isso através
de uma fração, onde no numerador eu vou colocar o número de acertos, que foi 8, e no denominador eu vou colocar o número de erros, que foi 12. Então, em princípio, essa seria a razão solicitada, ou seja, a fração 8/12. Entretanto, para a gente realmente compreender o que essa fração significa, o que ela representa, então vamos fazer o processo de simplificar essa fração, ou seja, vamos escrever essa fração na sua forma irredutível. Para isso, a gente percebe que tanto o numerador como o denominador são ambos divisíveis por 4. Então, eu posso fazer 8 dividido por 4 e posso fazer 12 dividido por 4 também, uma vez que os dois, numerador e denominador, são divisíveis por 4. Então, 8 dividido por 4 dá 2 e 12 dividido por 4 dá 3. Então vamos lembrar que a gente diz que essa é a forma irredutível da fração porque eu não consigo mais simplificar. Eu não consigo encontrar outro número diferente de 1 com o qual eu possa dividir ao mesmo tempo o numerador e o denominador. Então agora que a gente tem essa fração irredutível, fica muito simples entender o que essa razão representa. Lembra que eu comecei falando que a gente emprega o termo razão no lugar de fração quando o interesse da gente é fazer uma comparação entre quantidades. Então, eu dizer que a razão entre o número de acertos e o número de erros é representado por 2/3 significa o seguinte, que a cada 3 questões erradas, eu acertei 2. Nesse caso, a quantidade de questões certas comparada com a quantidade de questões erradas. Então, eu dizer que essa razão é 2/3, repetindo, significa que a cada 3 questões erradas, eu acertei 2. Ou, se preferir, a cada 2 questões certas, eu errei 3. Então, minha gente, como eu falei inicialmente, uma razão é de fato uma fração. E a gente emprega o termo razão quando a gente está interessado na comparação entre quantidades. Então, eu quero encerrar esse vídeo dizendo que razão é a matéria-prima para um dos assuntos mais importantes da matemática aplicada no cotidiano, que é o conceito de proporção. E com o conceito de proporção, a gente poder falar então em divisão em partes proporcionais, em grandezas diretamente proporcionais, em regra de 3, porcentagem e outros assuntos que envolvem a ideia de proporção, que por sua vez está fundamentada nessa matéria-prima que a gente acabou de ver nessa aula, que é o conceito de razão. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!